Isso é tão simples e básico, mas que pode fazer você queimar tokens desenvolvendo com IA se você não fizer. Eu estou falando sobre o AgentsMD, que é basicamente um arquivo Markdown que vai ficar na raiz do seu projeto e nele vai conter instruções iniciais para a inteligência artificial, como por exemplo, quais arquivos ou pastas são relevantes no projeto, comandos importantes de build, de teste, de lint, contexto sobre a arquitetura do projeto, restrições e avisos. Há pouco tempo atrás, se você não tinha um arquivo de instruções, era muito fácil a IA ter alucinações. Você criava um prompt simples e ela começava a inventar código, seguir padrão que não existe no projeto e coisas assim. Recentemente, as IAs ganharam um poder a mais, que é a capacidade de explorar a base de código. Só que isso consome uma quantidade desnecessária de tokens. E é por isso que um arquivo como o AgentsMD vai ajudar neste caso, pois imagina, quando você abre aquele chatzinho, é como se fosse um novo desenvolvedor acessando o seu projeto. Então, é muito mais fácil ele ter uma documentação sobre o projeto do que ele sair explorando todo o código-fonte para ver que padrão de arquitetura aquele projeto está seguindo, qual é o estilo de código, e principalmente em códigos legados, onde tem uma mistura de padrões, ou às vezes um padrão criado pelo próprio time. Por isso é muito importante ter esse arquivo agents na raiz do seu projeto. É preciso saber criar esse arquivo. Possivelmente você deve estar pensando, então beleza, eu vou pegar o meu arquivo readme do projeto, vou transformar ele em agentsmd, ou referenciar ele no agentsmd e beleza, já vai estar tudo funcionando. Não é assim. Você pode causar um efeito contrário, que tem uma boa prática, que é manter esse arquivo muito bem conciso, bem resumido, bem direcionado, porque imagina, toda vez que você abrir uma nova janela de conversação com a IA, ele vai carregar primeiramente esse arquivo dentro do seu contexto. Então, se você fizer um arquivo com coisas desnecessárias, com coisas a mais, você vai encher a sua janela de contexto muito rápido. Então, isso também pode provocar alucinações. Então, mantenha esse arquivo idealmente com menos de 100 linhas. Para projetos um pouco mais complexos, até 300 linhas é aceitável. Se tiver mais do que 300 linhas, provavelmente tem coisas a mais. Vamos criar esse arquivo de direcionamento. No meu caso, eu estou usando Cloud Code, tá? Então, não estranhe, ele vai criar um arquivo chamado CloudMD. Se você quiser deixar um pouco mais agnóstico a IA, você pode mudar o nome dele para agents.md e tal, mas funciona da mesma forma, tá? E cada IA tem a sua própria convenção de arquivo, mas eles convencionaram de ter um arquivo em comum para todos, tá? Então aqui no Cloud, eu peguei aqui uma aplicação que eu fiz lá no passado, na época de consultoria, então eu criei uma aplicação que me ajudava bastante com gestão de despesas de viagem. Então o que eu vou fazer aqui inicialmente, tá? Se você pesquisar uma skill chamada init aqui no Cloud Code, por exemplo, você vai ver que existe essa aqui, ó. Eu vou selecionar esse cara usando o tab, tá? Porque se eu der um enter aqui, ele já vai rodar isso aqui, fazer uma exploração no código e já vai criar ali um arquivinho padrão. Mas antes, eu gosto de especificar um pouquinho como que eu quero que ele olhe esse arquivo. Então, eu imagino aqui que, por exemplo, eu estaria explicando para algum dev novo que está entrando no projeto as coisas que eu já sei do projeto. Porque ele pode fazer uma exploração, né? E aí ele pode deixar de pegar alguns detalhes ou algum histórico que eu tenho, no caso do projeto, e ele não tem ainda. Então eu vou passar esse histórico para ele e pedir para ele também considerar a exploração que ele vai fazer. Aí eu vou colocar assim: aplicação monolítica para gestão de despesas de viagem criada em Java e Angular. Analise as versões. Porque daí ele vai olhar lá no projeto e vai ver qual versão que tá. Que é bom deixar isso bem explícito para o Cloud ver que ele precisa adicionar coisas no projeto, mas seguindo a versão que estava, né? Não pode colocar coisas novas aqui, por exemplo. A aplicação Angular é buildada e
é adicionada vou colocar assim, e o asset gerado é servido em uma rota do MVC do Spring Boot. MVC e Spring Boot. Dentro do main temos a aplicação Angular no diretório Boa Viagem do app e no mesmo level os pacotes Java em Spring Boot. Considere este histórico, mas realize também uma análise do projeto, coletando informações pertinentes para um arquivo de contexto inicial para a IA. O doc em português, Brasil. E aí aqui eu vou dar basicamente o play, tá? Vou deixar agora ele explorar aqui a aplicação para poder criar esse arquivo de direcionamento inicial, tá? Ó, então aqui ele já entendeu ali a skill, né, que eu mandei ele usar. E agora ele vai começar a fazer aqui um exploratório. Eu vejo que ele já foi lá no POM, né? Tá indo no package. Provavelmente para ver as versões, ver algumas libs, coisas importantes, né? Ele viu anotações MD, ele também faz isso, tá? Ele dá uma analisada em Markdowns, né? Que já existe no projeto também. Então ele tá dando aqui uma olhada na estrutura. E aí ele tá seguindo. Beleza, que ele fala que tem tudo que precisa, né, para criar o arquivo CloudMD. Aqui, ó, criei o arquivo CloudMD na rede do repositório cobrindo comandos. Inclusive ele até captou aqui uma informação que eu uso, que é para poder rodar o Angular e não ter problema com cores, ó. Não havia CloudMD ou Cursor Rules ou Copilot Instructions, tá vendo? Aqui ele também analisa outros arquivos de outras IAs também, né, prévios. O README do Angular CLI era genérico, sem informações de projeto, por isso não foi citado diretamente. Então, olha que bacana, ele usa todo o projeto e algumas informações que já tinha no projeto para criar um arquivo novo, que no caso seria esse aqui. Aí vamos ver como que ficou. E ele escreveu, bom, pelo menos aqui o cabeçalho ele escreveu em inglês, o resto tá em português, ó. Visão geral, boa viagem. Aqui está o domíniozinho, né? O pacote, uma aplicação monolítica de gestão de despesas de viagem, um projeto Maven único que empacota back-end, front-end, o build do Maven, e copia o resultado, produção do Spring Boot, ó. Ele entendeu aqui, eu não falei para ele, já pegou. Quais são os comandinhos básicos, a primeira execução do Maven, o perfil está com controle variável e tal. Então assim, olha que interessante. Aí, o que vai acontecer? Toda vez que, ele entende que é multi-tenancy, então, por exemplo, se eu for criar alguma coisa nova, ele tem que entender que ele precisa ter a tomadora, né, como um tenant, banco de dados, aí tem o esquema, tem o changelog, que estava usando o Hibernate, relatórios, que legal. O Jasper, também entendeu que eu estava usando o iReport, aí a arquitetura do front-end. Se a gente olhar, ele gerou aqui 81 linhas, tá? Então, assim, tá super dentro do recomendável, que são 100 linhas, né? Então, aí você perceba, se ele ficar muito grande, provavelmente ele tá pegando coisas a mais, tá? Só para vocês verem. Sem explorar minha base de código, o que você sabe sobre ele. Sem memórias salvas ainda sobre esse projeto. Aqui está o que eu já sei só pelo CloudMD, carregado no contexto, sem ter explorado o código. Então, assim, que interessante, ele não queimou tokens, né, explorando o código ou subentendendo as coisas. Ele, através do CloudMD, ele vai ter o contexto, tá? Então, assim, toda vez que for criado agora uma nova janelinha, ele já inicia com esse contexto. Ele já vai ter esse conhecimento, né, sendo um novo agente, ou seja, sendo um novo dev dentro do projeto, tá?
Existe uma dica bem simples, uma técnica que é carregar o contexto sob demanda, que é basicamente, imagina num cenário onde você tem uma aplicação monolítica, onde você tem um diretório com o front-end e um diretório com o back-end. Então, provavelmente você vai criar um primeiro agents.md na raiz do projeto, com as explicações mais concisas, simples, dando uma geral sobre o projeto, e inclusive indicando a existência dos outros dois diretórios. E em cada diretório você pode ter mais um agents.md em cada. Então, isso é uma forma de, conforme a IA for explorando a sua base de código, ela vai adquirindo o conhecimento necessário para poder continuar. Uma outra forma é a criação de skills, mas aí já é assunto para o próximo vídeo. E já se inscreva no canal ou me siga no Instagram para não perder esse conteúdo e já deixa aquele like para dar aquela moral.